Olá, eu sou a Karene Vilela, sou presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo e eu estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio do nosso podcast. Bom, eu tenho certeza que vocês já escutaram os últimos podcasts com pautas super interessantes e eu estou aqui hoje para convidar vocês para não esquecer de sugerir pautas no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e trazer também um pouco da visão de vocês, feedback do que vocês estão achando do nosso podcast. E hoje é um dia especial porque eu tô com uma amiga querida, a Ana Breda, e quem já vai nos eventos da Câmara Portuguesa já deve ter visto a Ana Breda, porque a Ana, além de conselheira da Câmara, ela é presidente do Comitê de Mulheres também. Já figurou em vários eventos importantes dentro da Câmara, mas hoje a gente está aqui para falar de outra coisa, do negócio da Ana, que é um negócio extremamente interessante. Eu queria que a Ana... Bom dia, Ana, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho o que o seu negócio faz. Bom dia, obrigada a você, Karene, por essa oportunidade. É sempre um prazer estar com você participando aí de todos esses eventos que a gente tem capitaneado na Câmara. BRDA, ela é um multifamily office, né? Uma boutique, na verdade, que cuida de algumas famílias. E eu queria, bom, legal, assim, eu acho interessante porque eu vou me colocar no lugar dos leigos, né? E eu tenho certeza que tem vários leigos. Quando a gente faz a tradução family office, a gente fala escritório da família. Mas o que significa isso? Toda família tem direito a participar desse family office? Que famílias são essas? O que elas precisam ter para contratar um family office e o que o family office faz? Bom, o Family Office é um conceito bem amplo aí e tem mudado muito ao longo do tempo. Então, eu vou tentar resumir um pouco para explicar, porque de fato é um tema que poucas pessoas conhecem e cada vez mais está em voga, né? Então, o conceito de que é mesmo escritório de família, por isso que chama Family Office, e o objetivo, na verdade, você tem várias estruturas dentro do que seria o Family Office, mas basicamente é um escritório que cuida dos interesses de uma família ou várias famílias. Quando é uma família só, a gente chama de Single Family Office, né? E quando são mais de uma família, a gente chama de Multifamily Office. O que a gente faz no Family Office? A gente cuida dos interesses da família no sentido patrimonial. Então, tem vários formatos do que é um family office, né, e como a gente pode atuar dentro de um family office. Não existe um padrão exato do que deveria ser um family office, mas muito do que a gente, pelo menos no conceito do que a gente tem no escritório, né, eu trabalho há 25 anos com famílias, a gente tem um olhar bem holístico de como a gente cuida das famílias, ou seja, a gente entende as necessidades patrimoniais daquela família, né, ajuda na gestão dos ativos líquidos e pensa sempre, quando a gente fala das famílias, na perpetuação e perenidade do patrimônio. Eu acho que esse é o grande foco do Family Office, né, ajudar as famílias a conseguirem transcender o patrimônio por gerações, e aí a gente tem uma série de temas e assuntos dentro dessas famílias que precisam ser endereçados ao longo do tempo. Breda, eu fico me perguntando como uma família sabe que ela precisa de um family office? Qual que é o patrimônio que essa família tem que ter, né? A gente faz qual tipo de mensuração? É por dinheiro? É por imóveis? Como que a gente sabe que a gente precisa de um family office para ajudar a gente a gerir esse patrimônio? Boa pergunta. É engraçado porque é difícil saber isso e até é difícil para nós que trabalhamos também com um family office, né? Difícil também, às vezes, colocar essa questão na mesa para os clientes. Por que eu coloco isso? Porque eu acho que todo mundo que tem um patrimônio precisa ser cuidado daquele patrimônio. Se ele é muito ou pouco, é tudo que você tem. Então, eu acho que precisa ter uma atenção em relação ao patrimônio. A questão de quais family offices são elegíveis, né, para uma família poder trabalhar com aquele family office, aí depende muito do modelo de negócio, seja do family office, né, que cada um cria as suas características do perfil de clientes que eles querem atender e também das necessidades da família. Então, é uma resposta bem objetiva. Eu acho assim, a família ela precisa ter uma necessidade de achar que ela precisa ter ajuda externa, né, de alguém para ajudar na gestão do patrimônio dela. O que esse family office pode trazer de vantagem para essa família, assim? E também desvantagem, assim? Em qual momento
você acha que uma família não está preparada para ter um family office com ela? Quando elas acham que elas não precisam. O mercado está muito aquecido nesse sentido de gestão de patrimônio. As pessoas elas vêm ficando muito mais ricas ao longo do tempo, principalmente com essa digitalização. Então, quando você... e aí, do lado do mercado financeiro, digamos assim, os bancos foram diminuindo, as estruturas independentes foram crescendo cada vez mais. E aí a gente tem essa questão de precisamos crescer nosso negócio e as pessoas vão atrás de famílias para querer fazer a gestão. Eu acho que assim, as pessoas elas têm que saber, por isso que eu gosto muito de divulgar o conceito do que é o Family Office, do que é uma gestão patrimonial. Você tem várias formas de fazer gestão patrimonial. O Family Office é uma forma profissionalizada, né, de fazer uma gestão profissional e que abarca vários temas de famílias. Às vezes, se você é uma família que não é uma família industrial, uma família empresária, que tenha grandes patrimônios, propriedades, talvez você não precise ter um family office, um single ou um multifamily office, mas você pode ser atendido por uma estrutura que dê atenção às tuas necessidades patrimoniais ali, que num primeiro momento pode não ser tão sofisticado. Conforme vai sofisticando, você vai criando uma necessidade de ter estruturas mais e pessoas mais especializadas para te ajudar nesse sentido. E todo cliente seu, normalmente, dentro da empresa de vocês, normalmente tem uma empresa ou alguma instituição que continua gerando patrimônio ou não? Então, o patrimônio ele vem sempre do trabalho de alguém, né? Se não foi do patriarca, alguém herdou esse patrimônio. Algumas vezes a gente tem evento de liquidez e do qual eles vendem a empresa e tem só os ativos líquidos, como a gente pode falar, e depois investem em outros negócios, mas a gente também tem famílias que têm os seus negócios e a gente, que eu brinco, a gente é a caixinha do Family Office, separado do que é a empresa, né? A gente até fala muito sobre a questão da governança familiar, né? Quando o Brasil, até trazendo um pouco de contexto, o Brasil é um país que o grosso das empresas ainda são empresas familiares e tem uma mistura muito grande entre o que é o negócio da família e o que são os negócios da empresa em si, né? Então existe muito uma mistura que a gente brinca de PJ com pessoa física, ou seja, você vai trabalhando, você vai crescendo e você vai misturando a tua vida pessoal, a tua familiar com os negócios. À medida que essa empresa ela vai ficando mais sofisticada, até se você pensar, se você quiser vender o teu negócio, trabalhar com outras, fazer uma venda estratégica, seja lá o que for, você precisa ter muito bem organizado, seja a parte contábil, as finanças, toda a estratégia do negócio, e tem que estar isso apartado do que são os negócios familiares que não tem a ver com aquele negócio, né? Quando a gente tem um conglomerado de empresas, você tem vários tipos de negócios que, eventualmente, se eu quero vender uma vertical ou um pedaço do meu negócio, não tem nada a ver com o resto. Então, a gente precisa ter isso muito bem organizado. Então, você está me dizendo aqui que se eu tenho uma governança da empresa, não necessariamente essa governança da empresa é a mesma da governança familiar. Eu posso não ter a deveria mesma? ser. E qual é a vantagem de ter uma governança familiar apartada da empresa? Quais são as vantagens e a importância disso? Isso é uma questão, primeiro, de fato, para você poder olhar para a tua empresa e saber separar o que é receita e o business em si do que tem a ver do impacto do patrimônio familiar, né? Que, de novo, eles sempre estão se misturando. Porque aí você consegue separar os temas, o que tange as famílias e o que é o business em si. E muito que a gente vê muito lá no escritório é que, na verdade, a gente fala de gestão patrimonial, de finanças, de coisas tangíveis, mas a tomadas de decisões, elas são sempre emocionais. Então, quando a gente fala na família, não é só uma questão de números que a gente faz e está pronto e está decidido, né? Então, quando você cria uma governança familiar, e quanto antes, melhor, porque depois que você já está acostumado no modus operandi da família, você querer mudar, cortar ou redirecionar, às vezes é mais difícil. Então, a maneira que as famílias vão ficando estruturadas, o ideal é você ter já uma governança familiar mínima, né, mais consultiva, e depois estruturando e ficando mais sofisticada, porque a hora que você consegue criar, não é protocolos, mas minimamente regras de como aquela família vai viver com aquele patrimônio que é gerido dentro de uma empresa familiar, digamos assim, né, porque você não pode
Acontece muito, não é que não pode, as pessoas fazem, mas a maneira que você quer ficar cada vez mais profissional, você precisa ir separando. Então, imagina que você tem uma empresa e você tem 4 filhos e seus filhos querem viver daquela mesada e cada um quer retirar o que quer tirar. Isso vai atrapalhar a parte do negócio. Exato. Né? E qual dos filhos de verdade contribui para aquela empresa que merece poder tirar mais ou não? Então, essas são questões que a gente trabalha muito e são muito abordados até na parte da governança corporativa e dos conselhos das empresas, e por isso que a gente fala que teria que ser uma caixa separadinha para ser a parte do conselho das famílias, né? De você ter o Family Office para você abordar esses temas lá e criar regras de como a família vai viver com aquele patrimônio, basicamente. Breda, eu acho que muita gente tem a ideia do Family Office ser uma coisa muito ligada à economia, finanças, e pouca gente lembra que economia é uma área muito de humanas, né? Que passa muito pelo entendimento de pessoas, da sociedade. E eu sei que esse é um assunto que te interessa muito. Eu queria até que você comentasse um pouquinho uma pós que você fez sobre neurolinguística, eu acho? Neurociência e comportamento. Neurociência e comportamento. E o que isso, né, em que medida você precisa ter sensibilidade, empatia, alteridade para entender o ser humano para conseguir gerir essa fortuna ou esse patrimônio de uma família? O quão isso é importante no seu trabalho hoje? Eu acho que isso está ficando cada vez mais importante. Sempre foi importante, na minha opinião, mas a gente foi condicionado, né, a não dar atenção muito para as emoções. Eu acho que, principalmente depois do Covid, está trazendo muito à tona essa questão da gente poder olhar para o ser humano como ser humano e respeitar, eu acho que as nossas emoções e entender, né, os nossos limites, o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue. Então, esse tema sempre teve velado de uma moda ou não tão falado abertamente, mas cada vez mais a gente percebe que, de fato, as tomadas de decisões elas são tomadas baseadas em emoções, em comportamentos, em crenças nossas passadas, né? Então, eu fiz realmente uma pós em neurociência e comportamento porque eu percebi ao longo dos anos de que as famílias, não basta a gente ter uma reunião com a família, entender a questão patrimonial dela e sugerir qual é a melhor estratégia de investimentos, por exemplo. Falar, essa aqui vai ser a mais rentável, essa daqui que você vai ganhar muito dinheiro no futuro. O que acontece é que se até a maneira como a gente mostra o trabalho que a gente vai fazer, por exemplo, na parte de investimentos, né, porque são várias caixinhas das famílias, se você não entender o perfil daquela família, daquela pessoa, não entender os medos, né, como aquele patrimônio foi amealhado, não necessariamente uma rentabilidade incrível, um portfólio, né, como a gente fala, super eficiente, vai trazer paz de espírito para aquela família. Por quê? Porque ela tem crenças, né, e muita gente tem muitas crenças em relação ao mercado financeiro, se ganhou o dinheiro ou perdeu o dinheiro em relação, né, em ações, por exemplo, que se você não tem claramente mapeado muito claramente, né, as tuas emoções, certamente você não vai fazer uma boa estratégia. E aí a ideia de trazer paz de espírito, né, porque o trabalho todo no final do dia de Family Office é trazer uma tranquilidade para aquelas famílias de que o patrimônio está sendo cuidado, gerido, né, organizado de uma forma para atender às necessidades das famílias no curto, médio e longo prazo. E Breda, eu sei que você tem experiência há muitos anos em trabalhar com diversas culturas, né? E eu sei que no fim do dia tudo é culpa da cultura e isso impacta muito as nossas decisões, né? O que a gente vai tomar de decisão, seja ter muito risco, pouco risco. E aí, olhando um pouco para o nosso universo aqui da Câmara Portuguesa, né, que a gente faz negócios bilaterais entre o Brasil e Portugal, qual que é a tua visão entre quando você está gerindo patrimônio de portugueses e gerindo patrimônio de brasileiros? Tem alguma diferença muito significativa nisso? Olha, os portugueses são, por tradição, né, por regra, né, ou por características, são mais tradicionais do que os brasileiros. Eles gostam muito de ter imóveis, então, geralmente, quando a gente fala de perfil não só de português, o brasileiro, querendo ou não, é um povo mais jovem, é um povo que gosta de tomar mais risco, é um povo que eu brinco que tem memória curta, né, no sentido de que tem uma urgência, que isso acho que é um pouco de todo ser humano, de querer resultados imediatos. Então, o brasileiro ele gosta de tomar mais risco, só que eles também às vezes perdem mais dinheiro e esquecem rápido. O português não, ele já tem uma memória mais longa, fica mais ressentido, que é uma característica, até eu como filha de portuguesa posso falar, que a gente tem um lado mais
que a gente sofre mais com as coisas e também é do ser humano, aí entrando um pouco na parte de comportamento e de neurociência, quando a gente ganha muito dinheiro, ou quando a gente ganha alguma coisa, a gente tem um prazer momentâneo e ele passa, mas quando a gente tem um prejuízo ou uma perda, ela perdura no nosso inconsciente ou no nosso emocional durante mais tempo. Então isso já também impacta, né, a forma como a gente olha para os investimentos e como a gente olha para o patrimônio, mas o brasileiro, sem dúvida, é um investidor mais de curto prazo, eu diria. Mais risk-taker, né? Que pega riscos, né? E aí eu queria saber de você, Breda, assim, qual cuidado que quero decidir um family office hoje, né? Qual cuidado na busca de um especialista eu devo ter, né? Que tipo de checagem, o que eu preciso saber, né? Porque eu sei que tem vários escritórios, assim, de family office, o que a gente precisa saber desse escritório ou da pessoa que vai gerir o teu patrimônio, assim? Na verdade, hoje, como tem mudado muito, né, essa questão do que são os family offices, você tem vários modelos, principalmente de casas independentes até que não estão mais atreladas ao banco, da mesma forma que os bancos também criaram dentro dos bancos você tem uma célula que chama family office, que atende as próprias famílias também lá. Eu acho que o mais importante é entender as certificações. A gente, dentro do nosso mercado, nós somos regulados, existe uma série de certificações que é importante ter, né, para poder gerir o patrimônio de alguém. Então, é importante entender as certificações que essa pessoa tem, o histórico de vida, né? Se trabalhou no mercado financeiro ou não, qual é a relação que tem, um olhar holístico sobre o patrimônio. Então, porque, de novo, quando a gente fala sobre família, a gente não está falando só sobre investimentos financeiros, né? Quando a gente pensa numa perpetuidade de patrimônio, você tem uma questão de sucessão, uma parte toda de tributário por trás. Então, tem que ter um olhar holístico, se eventualmente não é uma pessoa só que tem a capacidade de fazer tudo isso, porque são vários temas, mas você tem que trazer especialistas dos diversos assuntos para que, de fato, você se sentir confortável e bem atendida. Até um ponto que você falou, como a gente lida bastante com brasileiros e portugueses, se eu cuidar de um português no Brasil, exige ter um olhar qual é o impacto do patrimônio dele lá em Portugal. Da mesma forma que um brasileiro que se mudou para Portugal, ele tem que entender quais são o impacto no patrimônio dele lá em Portugal, da mesma forma que também o impacto do patrimônio que eventualmente ele deixou aqui. Então, você tem que ter várias óticas. E aí, sendo bem objetivo na tua pergunta, que eu acho isso muito importante, é entender as certificações, o histórico das pessoas, checar, né? A gente brinca tal da ficha limpa, mas enfim. A capivara. Mas se a pessoa tem um histórico bacana de como ela foi, é um trabalho muito de indicação, porque você entra numa parte muito íntima da família, enfim, e você tá próximo, ter boas estruturas, acesso a produtos, tem uma série de coisas que você precisa de fato tá olhando com atenção, mas eu acho que o principal é você ter os especialistas, nas suas determinadas temas, né, que precisam ser endereçados. Bom, eu já entendi que o Family Office, além de gerir o patrimônio familiar, tem várias caixinhas, né? É bem holístico, como você bem colocou. Mas, assim, de forma bem resumida, se você fosse escolher 2 ou 3 serviços que um Family Office faz, o que é o que vocês mais fazem hoje em dia, o que é essa vaca leiteira do Family Office? O que eu cheguei, contratei vocês, o que eu vou sentir logo de cara dentro desse trabalho? O Family Office cresceu muito em função de eventos de liquidez das pessoas que foram vendendo os seus negócios, né? Eu conto sempre essa história. Uma coisa é você ser dono da Colgate, por exemplo. Aí a hora que você vende a tua empresa, que faz pasta de dente, você tem um caminhão de dinheiro, só que você ganhou dinheiro fazendo pasta de dentes, né? E não com dinheiro no banco. As pessoas não sabem isso. Não sabem, geralmente, gerir, não qual é o melhor momento, quais são os melhores produtos. Então, o Family Office, num primeiro momento, a primeira ênfase é ajudar a gerir aqueles recursos líquidos daquela família e depois a organizar, a estruturar, pensando aí sempre numa perpetuidade do patrimônio familiar. E você, eu sei que você tem 1000 histórias, assim, eu sei que você já me contou várias histórias. Eu queria, assim, se você tem algum case de algum impacto familiar que junte família, né, que fale de relações familiares, porque eu tenho certeza que toda família é igual, né? Por bem e por mal, a gente tem bônus e ônus, tem momentos de alegria e momentos de tristeza. O que você acha, algum case teu, não precisa falar o nome do cliente, como é óbvio, mas algum case que o teu trabalho como Family Office conseguiu impactar a relação familiar?
Praticamente todos, nesse sentido. E por quê? Porque eu acho que, assim, isso é natural, porque quando a gente está trabalhando, a gente está crescendo, a gente está vendo o nosso negócio indo para frente, você está preocupado em fazer o negócio acontecer e a gente acaba negligenciando com as nossas coisas. Então, o Family Office nada mais é do que uma pessoa de confiança, né, que tem as competências para cuidar das tuas coisas, para deixar a família ou o empresário solto para ganhar dinheiro com aquilo que ele sabe ganhar. Eu sempre falo que o objetivo principal do Family Office é preservar um patrimônio amealhado. A gente também pode falar de cuidar de famílias que estão começando a formar seu patrimônio, que não deixa também de ser um trabalho nesse sentido, mas com uma ênfase um pouco diferente. Mas, basicamente, a gente, de fato, está cuidando do patrimônio daquela pessoa que está gastando o tempo dela trabalhando e fazendo o negócio dela gerar. Então, o nosso objetivo aqui, e aí eu te falo sempre, né, a gente acaba... São poucas pessoas que são muito organizadas na sua vida pessoal, então que entende, que sabe exatamente quanto gasta, os tipos de estrutura que elas têm, enfim, onde estão todos os investimentos. Então, existe uma questão muito simples, às vezes, que é óbvia, mas que faz diferença na vida das pessoas, que é essa organização patrimonial, entender as eficiências que a gente pode gerar pensando na sucessão, e depois, claramente, que é por isso que a gente acaba sendo sempre contratada, mas depois eu vejo que ao longo dos anos, as famílias estão comigo há muitos anos, você vê que se agrega muito mais valor, até mais no longo prazo do que no curto prazo, mas é a gestão dos recursos financeiros, de fato, que você consegue gerar muito mais eficiência do que quando você deixa o dinheiro parado, não parado, mas com uma gestão de banco que não consegue olhar o teu todo, não consegue entender as tuas necessidades, não entende muito bem o teu perfil, né, do que você consegue fazer naquele momento ou o que você pode fazer naquele momento de vida. Essa semana, Breda, eu tive com a Carola do Movimento Bem Maior, que é basicamente uma instituição do terceiro setor que junta grandes empresários com bastante patrimônio, e essa instituição, eles vão gerenciar a parte filantrópica. O que da parte do patrimônio dessas pessoas vai para a filantropia, e essa filantropia, qual o impacto e quão escalável são os negócios dentro do terceiro setor. E aí isso abre portas para eu te perguntar o quão as famílias que você gerencia hoje patrimônio estão pensando na filantropia, no quanto eles podem entregar de volta para quem deu para eles. Você já vê esse movimento? Sim, isso aí também depende muito do momento de vida de cada família, porque a filantropia é quando você já está numa fase, né, quando você já organizou tudo no teu pedaço, porque também tem uma questão que se a gente só quer ajudar os outros e não cuida da gente, a gente tem um problema lá na frente, né? Mas, sem dúvida, essa é uma pauta que sempre teve na questão dos family offices, né, quando a gente fala na perpetuidade, porque a filantropia, ela caminha junto, né, com a perpetuidade de um patrimônio, de você deixar um legado. Eu acho que, além da questão, vai mais além até da questão financeira em si, de você continuar gerando riqueza para as próximas gerações, mas existe de você querer deixar um legado para o mundo das coisas que a gente faz. Eu acho que esse é o principal propósito na Terra. Mesmo porque no mundo que a gente vive, onde a desigualdade social está cada vez tão grande, né, a gente ter o privilégio de poder acumular riquezas, isso é um tipo de privilégio, a gente está falando aqui para um percentual muito pequeno da sociedade, né, porque não é todo mundo que consegue juntar e ainda pensar em deixar, né? É uma coisa que eu acho que é importante a gente falar disso e trazer isso em voga, né? E eu vejo que nem todo mundo tem essa consciência ainda, né? Sim. Porque a gente não foi educado para isso, né? A gente, eu também brinco sempre que a gente tinha que ter, e agora já tem nas escolas, o tema de educação financeira, porque se você não tem educação financeira, de fato você não sabe, né? Você estuda, você cresce na vida adulta e aí você tem que continuar prosperando, você quer casar, você quer ter filhos e ninguém te explica que você tem que ter uma conta do que entra e o que sai para minimamente você conseguir ter um equilíbrio nas finanças, como em todas as outras áreas da nossa vida. Esse tema é muito importante, a gente também aborda bastante a questão de finanças pessoais, né? Querendo ou não, apesar da desigualdade toda no Brasil, muitas pessoas conseguem ganhar muito bem e, de fato, as pessoas têm muita dificuldade em poupar por falta de hábito. E aí, por isso que eu entro sempre com os temas das questões de comportamento. Não é nem porque a pessoa não quer
por falta de hábito ou por falta de conhecimento, ela simplesmente não faz. E esse trabalho, que é uma questão comportamental, de você criar este hábito de toda vez que você ganhar um salário, o primeiro dinheiro que você, a primeira conta que você paga, deveria ser para você mesmo, né? Uma conta para você lá no futuro, para você criar essa pequena poupancinha, tem que ser trabalhada e tem que ser ensinada, senão você não faz. A gente acaba fazendo essas poupanças forçosamente muito mais por uma necessidade do que por uma coisa de preventiva, digamos assim. Aliás, teve ano passado, eu acho, um evento do Comitê de Mulheres na Câmara que a Breda estava à frente aí ensinando economia básica e eu aprendi um monte. Já implementei algumas coisas na minha vida e a primeira coisa que eu implementei que mudou a minha vida, eu não contei nem para a Breda, a gente tem aquela linha cartão de crédito e a gente paga o cartão de crédito, mas a gente não sabe o que está dentro daquela linha. A gente fala, gasto X por mês. Mas peraí, o que é esse X, né? Então eu comecei a destrinchar meu cartão de crédito e isso mudou minha vida e eu agradeço a Breda porque foi uma dica dela. Então eu acho assim, a gente tem muita coisa para aprender, né? Em gerenciar os nossos recursos, né? E o que você mesmo falou, né? Às vezes começa do pouquinho, né? Um passo de cada vez, né? Mas a gente está aqui já iniciando os finalmente aqui da nossa entrevista, infelizmente. Mas antes de terminar, Breda, eu queria te perguntar qual qualidade ou qual sentimento você acha que um profissional dessa área precisa ter? Qual que é a competência que um profissional dessa área precisa ter para gerenciar um family office? A patrimônio da família, no caso. Difícil falar, porque eu acho que depende sempre do momento de cada família, né? Você tem que ser, assim, você tem que ter bastante... como é que eu posso fazer? Não é resiliência, mas eu acho que você tem que conseguir ter um olhar holístico, de fato, sobre o ser humano, né? E ter conhecimento profundo sobre a parte específica do que tange uma gestão de patrimônio, né? Não dá para você simplesmente chegar lá só porque você é próximo da família e achar que, né, você consegue fazer toda a gestão do patrimônio. Mas eu acho que, de fato, é ter empatia, né? Você entender um pouco... os medos daquelas famílias, né, ou quais são os objetivos em relação ao patrimônio, isso é muito importante. Eu vejo que a gente no mercado financeiro, e eu me coloco também às vezes nessa caixinha, a gente se preocupa muito às vezes em entregar um resultado, né, que é por isso que a gente acaba sendo contratado financeiramente, mas por trás desse patrimônio tem seres humanos e que tem temas que precisam ser endereçados. Então, eu sou da opinião que a gente tem que ter o especialista para endereçar os temas que são específicos, mas você ter empatia pelo ser humano e ouvir a pessoa, né? Cada vez mais está difícil a gente ouvir as pessoas. Então, quando está numa reunião e alguém te procurar para falar sobre o teu patrimônio todo, a gente escutar para poder entender, né, toda aquela história que vem por trás do dinheiro. Muito legal, Breda. Assim, hoje a gente quis trazer a pauta do Family Office para o nosso podcast porque a gente entende que muitos negócios têm família por trás. E o nosso papel, o nosso protagonismo dentro da Câmara Portuguesa de São Paulo é juntar negócios, seja no Brasil, com brasileiros, em Portugal, trazer essas conexões. E sem famílias organizadas por trás, com negócios organizados, a gente tem muito mais dificuldade. Então, é uma pauta muito relevante. Eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso aqui no podcast logo, logo. E eu queria agradecer a Breda pelo tempo, pela disponibilidade, por compartilhar tanto com a gente, né? Eu acho que muita gente, assim como eu, deve ter entendido melhor qual que é esse ambiente de family office. Convido vocês também a conhecer a empresa da Breda, conhecer o trabalho que ela faz. E para quem ainda não segue a Câmara Portuguesa de São Paulo no YouTube, não se esqueça de entrar no YouTube, ligar lá o sininho, inscrito no nosso YouTube, compartilhar o nosso conteúdo se você gostou desse conteúdo hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Breda, por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a todos.